Olá, olá, seja muito bem-vindo. Agora sim ao nosso Sábado Mission. Estamos aqui em mais um papo reto, compartilhando a palavra contigo, a gente entendendo a dimensão da nossa missão, entendendo a dimensão daquilo que é o nosso envio e recebendo do Senhor a todo momento a autoridade. A autoridade para prosseguir naquilo que é a marca do nosso envio, das palavras que Ele tem escrito em nós, que é exatamente o foco da palavra que vai ser ministrada ao teu espírito no dia de hoje, que é a marca das palavras nas tábuas de carne do coração. Já não está mais em tábuas da lei, mas está agora plantado, foi enxertado dentro de nós, está agora fazendo parte do nosso espírito. E eu quero iniciar mesmo essa palavra orando pela tua vida, consagrando esse momento, chamando a existência mesmo desse Espírito que nos ensina todas as coisas, dessa unção que nos habilita, desse caminho, desse vivo caminho qual vamos prosseguir em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças por esse momento, te damos graças pela tua palavra, Senhor, porque ela nunca volta vazia, pelo contrário, ela prospera em todos os ambientes, em todos os cenários, qual ela penetre, qual ela tem intimidade. E por isso agora, Senhor, eu peço mesmo para que o Senhor invada cada casa com teu Santo Espírito, que o Senhor possa chacoalhar, Senhor, e despertar aqueles que estão vivendo um sono da morte, que estão anestesiados, que estão vivendo mergulhados em mentiras, em tantas usurpações, Senhor, e confusões. Que sejam agora esses resgatados por essa palavra, que sejam agora esses, Senhor, avivados por esse Santo Espírito que habita dentro de nós e que escreve em nós essas palavras, palavras perfeitas, palavras eternas, palavra viva, em nome de Jesus. Recaia sobre nós, Senhor, e leve mesmo o nosso ser ao pó. Leve mesmo, Senhor, tudo aquilo que é vão, Senhor, tudo aquilo que é vaidade, tudo aquilo que é miséria, Senhor Jesus, tudo aquilo que é resquício de uma humanidade, Senhor, destruída, Senhor, e usurpada, Senhor Jesus. Nos leva ao cenário onde tudo é possível, na dimensão celestial, onde os céus estão abertos a todos aqueles que clamam, que invocam o teu santo nome. Por isso chamamos a existência de tudo aquilo que parecia ser escassez e que agora é uma realidade do nosso espírito, em nome de Jesus. Nos faça mesmo compreender a tua palavra e vivê-la em uma totalidade, em nome de Jesus, gerando testemunho, Senhor, gerando novo a cada momento. Em nome de Jesus eu oro por cada um que estão se conectando nessa transmissão, que estão se abrindo para receber essa palavra, que estão entendendo, estão mergulhando em algo novo, Senhor, que querem mesmo receber desse altar a marca dessa alegria, que querem receber desse altar a autoridade para avançar, Senhor, para resistir, Senhor, para vencer quanto todas as ciladas do inimigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fiz aqui algumas anotações poderosas, estamos nos preparando. Hoje vamos ministrar lá os jovens do pessoal da Cristo Rua, da Missão Cristo Rua, junto ao pastor Pablício. Então, estou antecipando aqui a gravação desse culto, colocando à sua disposição, para que você seja alimentado por essa palavra. Porque esse altar sempre vai ter uma palavra para que você seja alimentado, para que você tenha sempre o seu próximo passo. E durante toda essa semana eu fiquei pensando muito sobre como todas as coisas estão cooperando, né? Para que o testemunho ele seja dado, para que o testemunho ele seja completo, para que nós tenhamos entendimento daquilo que não é somente a palavra de Deus, mas a dinâmica, o mover do Espírito. Porque nós vamos ter muitas percepções daquilo que é a palavra, muitos vão pregar aquilo que é a manifestação de Jesus, as obras de Jesus, os feitos de Jesus. E vão estar invocando o nome do Senhor Jesus a todo tempo e falando desse poderoso amor, né? E muitos vão falar sempre da graça, da lei, na verdade. Aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é um mandamento, que não é um mandamento, sobre o juízo de Deus, sobre, enfim, faces da multiforme graça do Senhor, faces das maneiras que o Senhor ele se apresenta e que ele se manifesta. Mas poucos estão parando aos pés do Senhor e estão clamando pelo espírito de entendimento.
estão clamando para entender o que falta ser gerado. Poucos estão com seus ouvidos inclinados, estão com sua vida totalmente disposta a largar tudo e a conquistar tudo ao mesmo tempo. E eu estava pensando exatamente sobre isso durante toda essa semana, como tudo está cooperando. Está cooperando para que eu me posicione e gere o resultado que o Senhor espera através do meu espírito. E eu estava pensando exatamente sobre isso, que não é somente sobre aquilo que o Senhor pode atrair para a dinâmica, como recurso, como pessoas, mas naquilo que nós já possuímos do Espírito, como esse tempo é tão oportuno para todas as coisas. Porque nós vamos enxergar na história, nós vamos enxergar na palavra, como o Senhor acrescentou a todo momento tudo que era necessário para o testemunho. Mas eu vejo hoje de uma forma diferente, não só os recursos o Senhor trouxe para nós, não só as pessoas o Senhor trouxe para nós, mas Ele inseriu, Ele introduziu o Espírito Santo dentro de nós. Nós podemos olhar o Antigo Testamento e falar, caraca, Deus fez isso, 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 atraiu isso, 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 mas existe um grande diferencial, o Espírito não habitava dentro deles, né? Eles tinham dentro de si, em seus corações, o quê? Uma lei escrita. Eles tinham as palavras, tinham os mandamentos, tinham as regras, tinham as coordenadas do Senhor, mas não tinha um Espírito vivo. Não tinha um mover, não tinha chama, não tinha a brasa que ardia e que levava eles a uma intimidade, ao conhecer o Senhor. E nós temos, o véu foi rasgado, a intimidade foi colocada e o sacerdócio foi inaugurado para a minha vida e para a tua vida. Então tudo está cooperando para esse testemunho. E lá em Ezequiel 36, do 25 ao 27, vai dizer assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. É muito louco porque Ezequiel aqui, ele começa a profetizar, ele começa a falar que o Senhor ele iria limpar, que o Senhor iria estabelecer algo novo através do teu Santo Espírito. Mas aqui ele fala algo que nós deveríamos guardar. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Esses guardar os estatutos é guardar os mandamentos. E aqui fica uma pergunta: onde guardar esses mandamentos? Onde colocar aquilo que estão sendo os ensinamentos do Senhor? Será que eu devo colocar somente como uma aparência diante da minha porta? Será que eu devo colocar somente na minha Bíblia aberta, lá no Salmos 91? Será que eu devo somente escrever um versículo e deixar exposto? Ou isso nos faz refletir algo que está interno, que está em nossos corações? Porque o mandamento, ele não tem que estar como uma prática, como algo externo, uma comunicação externa, e sim algo que é inserido dentro de mim. Os mandamentos, eles precisam estar nesse novo coração. Não em um coração corrompido, porque aqui ele profetiza que vai vir as águas, que vão limpar esse coração. O que isso significa? Significa que é um novo coração, que é um novo cenário, que é um novo receptor. Eu anotei exatamente sobre isso, né? Não é mais a promessa, e sim é a realidade. Essa é a realidade da dimensão espiritual, onde Deus ele faz novas todas as coisas em todos os momentos. Para quê? Para nos ensinar, para colocar dentro desse novo lugar, dessa nova casa, desse novo espaço, esse novo coração, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, as suas verdades, imprimir em nós esse novo amor. E eu coloquei aqui, né, sobre Mateus 9,17, que vai relatar de novo a figura do novo, que vai falar sobre o odre novo, para um vinho novo, em que vai falar exatamente assim: nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres,
Derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. É muito louco porque nós estamos aí na nossa última semana do mês de outubro, falando e profetizando sobre a alegria. E o vinho, nós sabemos que tem essa figura, né? Do regozijo, da celebração, do novo do Senhor, da alegria, de uma celebração, de uma aliança, que é marca do nosso cálice. Só que aqui ele fala que eu não posso pegar essa alegria, não posso pegar esse algo novo e inserir em algo que já está velho, que já está corrompido, que já se passou o seu tempo de uso. Pelo contrário, ele fala que se eu fazer isso, eu vou perder as duas coisas. Eu vou perder a alegria, eu vou perder a aliança e eu vou perder o recipiente, o espaço, aonde deveria ser depositado. E aqui ele fala, olha, não faz nenhum sentido. O como deve ser. Você precisa ter um odre novo para receber esse vinho novo. E eu inicio mesmo essa palavra profetizando sobre a sua vida e trazendo a consciência de que você é nova criatura em Cristo Jesus, preparado para receber a marca desse vinho, preparado para receber as marcas dessa palavra, que chega em um ambiente novo e que habita e que transborda, e que dentro do teu ser agora possa receber essas palavras e possa se alegrar no Senhor, porque tem vinho novo. E é muito louco, porque essa palavra vai continuar lá em Mateus 9, continua falando do novo, só que agora o Senhor, ele continua, no versículo 18 em diante, ele discorre falando da passagem da filha de Jairo, onde Jairo busca o Senhor Jesus, porque ele fala, a minha filha morreu, e eu preciso de uma intervenção. Ele vai clamar, ele busca por aquele que pode interferir, e o Senhor, ele vai. Só que no meio do caminho, uma mulher toca as vestes do Senhor. E é muito louco, porque nesse cenário profético, nós temos ali a idade dos 12. A mulher que há 12 anos está naquele cenário de hemorragia. E aquela menina que está em uma figura morta. Mas quando o Senhor Jesus, porque a mulher no caminho é curada, marca dessa geração. E a menina que está ali naquela figura morta, o Senhor fala que ela não está morta, na verdade. Pelo contrário, ela está dormindo. E Ele chama ela para a vida. E é muito louco, porque a marca do novo é exatamente isso. A marca do novo vai estancar tudo aquilo que é um desperdício de vida. Tudo aquilo que é marca de uma religião e de uma lei que te faz estar distante, que te faz ter receio de se aproximar do novo e do que é vivo. Mas te coloca em um cenário onde você enxerga, cara, eu não estou morta. Eu só preciso de uma voz, eu só preciso da interferência de uma palavra, eu só preciso ser marcada por essa palavra para que esse novo tempo seja inaugurado na minha vida. E o Senhor aqui nessa nova geração, que a filha de Jairo representa, Ele inaugura esse tempo do novo. Então ele fala do vinho, ele fala do odre, e logo depois ele encontra o odre. E ele encontra o novo vinho. Ele encontra as figuras ali que está recebendo o novo e que está tendo continuidade. Então as marcas de nós, a marca de nós possuirmos a palavra, não é de uma religião que é morta, não são de uma palavra que é vã, de leis, de letras que não geram nada, pelo contrário, é a marca de um espírito que vivifica todas as coisas, um espírito que traz discernimento a todas as coisas e interfere com a autoridade. E essa marca que está sendo colocada sobre a tua vida nesse momento, tudo aquilo que está em hemorragia, tudo aquilo que está sangrando, tudo aquilo que você vê se passando, se perdendo e morrendo, o Senhor agora ele interfere com uma palavra, ele interfere agora com um toque. Por quê? Porque ele tem uma palavra de não está morto, está vivo. E ele te desperta agora, ele te desperta para essa dimensão de entender, de olhar para si e saber que você recebeu do Senhor essa palavra que ativa o teu coração e faz esse coração de carne, que ativa essa humanidade não para você viver de uma maneira vã na tua alma, cheia de aflições, mas sim em um espírito reto, em nome de Jesus. Uma próxima marca aqui que eu coloquei, está lá na palavra de 2 Coríntios 2, que vai ser Paulo vencendo toda marca de tristeza por uma marca de uma realidade. E é muito louco porque quando nós analisamos 2 Coríntios 2,
Paulo já inicia falando da tristeza. Eu vou ler aqui para você. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque, se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero. Digo que em parte a todos vós. Em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu vos perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ora, quando chegueis a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porém, nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Estes em Cristo é que falamos na presença de Deus. Antes em Cristo é que falamos na palavra de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. É muito louco porque existe aqui uma denúncia profética. Aquilo que poderia ser a figura de uma tristeza, de uma melancolia, de um vitimismo, de uma denúncia humana. Paulo reverte. E ele não acusa o golpe de Satanás, os desígnios de Satanás, pelo contrário, ele encontra um ponto ali em comum, que é o quê? A alegria no Senhor. Por quê? Porque o evangelho está avançando. Então Paulo ali entende, eu carrego dentro de mim uma marca. E a marca é a marca de uma palavra, que ela é viva. E eu sei que dentro de vocês também carregam essa marca. De quê? De um espírito que é vivo. Então aqui ele valida o que está no espírito dele e o que está no espírito para com aqueles que ele tem comunhão. E ele, validando isso, ele encontra concordância. E concordância a gente só consegue encontrar no espírito. Porque como o bispo sempre fala, né? Discordar é muito fácil. A partir do momento que você coloca a sua opinião, eu já estou, de uma forma natural, discordando contigo. Agora, no espírito, em todo momento, eu vou encontrar um ponto que tem convergência. E essa é a marca do novo. E essa é a marca de nós carregarmos um espírito que é inabalável. Porque as dificuldades, os desafios, daquilo que é a nossa trajetória, vão vir. Os dardos do maligno vai tentar nos ferir. Só que nós sempre vamos ter uma escape, nós sempre vamos nos alegrar nessa trajetória, porque possuímos uma mensagem. E é muito louco porque Paulo, através de 2 Coríntios, a todo momento ele discorre isso. E ele fala que a tristeza dele foi vencida por essas marcas. E essa tristeza ela também é vencida pela realidade das relações. Eu e você, por possuirmos essa marca, precisamos analisar aqueles que também têm concordância com o nosso espírito, que também possuem dessas mesmas marcas, para que assim possamos caminhar em concordância. E a superação ela está exatamente aí.
A superação, ela ativa nossa missão de sermos cartas vivas. Porque em 2 Coríntios 3, Paulo ele vai dizer: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Ele coloca um selo, logo depois que ele fala de toda aquela tristeza, dos desafios, das desavenças, ele coloca, já está manifesto. Os homens estão lendo, essa mensagem está sendo propagada, e isso basta. Isso basta. Por ser possuidor de uma mensagem, deve nos bastar. Compartilhar e ter as marcas em nosso corpo, as marcas no nosso espírito, pela palavra, deve nos bastar. Eu sempre vou lembrar, né? Eu lembrei muito também durante essa semana, gente, de alguns desafios, de uma oração do bispo. Eu lembro que a gente estava consagrando um voto e ele orou. Ele orou validando diante do Senhor e o favor do Senhor para com aqueles que sangram pela obra. E eu comecei a pensar exatamente sobre isso, né? Quantos de nós estamos dispostos a sangrar, né? A sangrar por aquilo que carregamos, a sangrar pela mensagem que está escrita, que está em nosso espírito, que está intrínseco dentro de nós, que é só o que nós possuímos. Quantos de nós estamos dispostos? Eu acredito que todos que na sua totalidade, todos aqueles que verdadeiramente estão vivendo essa mensagem, que possuem verdadeiramente essa mensagem, estão sangrando. Estão sangrando nas suas entregas, estão sangrando naquilo que são as suas coberturas, nos seus cuidados, nas suas renúncias. Estão sangrando de tantas formas, porque entendem que vale tudo. Vale tudo pela mensagem que você carrega. E eu creio muito que o Senhor, durante toda essa mensagem, Ele está confirmando no teu espírito quais são os lugares, quais são os homens, quais são aqueles que vão receber dessa mensagem. Porque se somos cartas vivas, existe alguém que está nos lendo. Se somos cartas vivas, quer dizer que recebemos uma mensagem. Somos responsáveis por essa mensagem e existe um destino. Paulo entendia que ele tinha o próximo passo, que Deus em todo momento ia mostrar qual era o destino. Existe um destinatário, existe um ponto específico. E falar disso me lembra de Filipe, né? Onde ele sai, ele é trasladado e ele encontra o eunuco. Ele tinha uma mensagem a ser anunciada, ele tinha que traduzir uma mensagem ao eunuco, trazer revelação de quem era Jesus, de que havia um Espírito, ele tinha que transmitir isso. E a nossa mensagem manifesta é marca dessa transmissão, daqueles que não têm os seus pés retidos, daqueles que não têm as suas mãos atrofiadas e retidas, pelo contrário, têm as suas mãos estendidas, porque estão transmitindo um poder, estão transmitindo uma autoridade, estão transmitindo marcas, estão transmitindo uma realidade espiritual. E os nossos pés são aqueles que vão. Os nossos pés vão a muitos lugares. Nós vamos entrar dentro da África, nós vamos percorrer os países, nós vamos para a Índia, nós vamos para a Ásia, onde o Senhor colocar no nosso espírito. Não existe impossível, porque aquele que dá o desejo, Ele também dá o realizar de todas as coisas. E aquele que começa a boa obra, Ele é fiel e Ele vai completar em todas as suas medidas. Por isso, espere no Senhor, porque se você entende que é possuidor de uma mensagem, você entende que Deus está criando dentro de você raízes. Raízes definidas, porque a manifestação virá. A manifestação virá, é certa que virá em nome de Jesus. Vou tomar uma aguinha aqui, porque eu me empolgo. E eu coloquei exatamente isso aqui, né? O que você está transmitindo? O que nós estamos transmitindo de todas essas mensagens? Né? Nós estamos transmitindo a sua totalidade, nós estamos retendo aquilo que é a mensagem do Senhor, porque cremos que vai nos faltar, porque cremos que as pessoas não vão entender, porque cremos que não é suficiente, porque cremos que não está bom bastante. Onde você está sendo paralisado?
onde o inimigo está conseguindo roubar e usurpar aquilo que você recebeu do Senhor. Precisa ser tudo. Paulo validou a totalidade. Paulo consagrou todos os seus dons e capacidades, porque ele entendia que a unção iria ensinar completamente tudo. Ele tinha um repertório, e para aquilo que ele não tinha, a unção seria suficiente em todas as suas missões. E nós entendermos que algo precisa ser transmitido, nós precisamos ter algumas coisas muito bem estabelecidas e claras, que é exatamente a marca que Ezequiel também ele profetiza, em Ezequiel 11:19, que ele diz assim: dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne. E é muito louco porque essa profecia e essa denúncia e essa manifestação de Ezequiel nos faz entender que o Espírito Santo ele veio para ter essa liga. O Espírito Santo veio para lubrificar as relações, porque ele fala de um só coração e um espírito novo. Então, quando nós estamos debaixo de uma missão, submissos a uma missão, encontrar as pessoas de paz com essa missão, encontrar as pessoas que estão ouvindo do Senhor essa mensagem também, é nós entendermos que estamos vibrando da mesma forma. É entender que nós estamos caminhando em um só coração. E debaixo de uma lei, isso é impossível. Porque dentro da lei, a gente vai colocar impossíveis para aquilo que é a marca de um relacionar, a marca que é uma concordância, a marca do que é caminhar junto, a marca do que é ter tudo em comum. Quando, na dimensão do Espírito, em Atos 4, do 31 ao 33, vai dizer: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos, porque estavam orando. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Com intrepidez, sem vergonha, sem retenções, sem limitações. Anunciavam, mensageiros, boas novas, a palavra de Deus. E da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundância de graça. Só existe um cenário de abundância quando nós conseguirmos ser um com o nosso irmão. Quando nós conseguimos encontrar essa vibração de orarmos em concordância por algo. Não existe divergência no reino de Deus, pelo contrário, existe um coração, existe um só corpo, existe só um espírito. O corpo que é glorificado de Jesus é exclusivamente um único corpo. Não tem como andar desregado, não. Tem que estar junto, tem que estar em unidade, tem que estar em comunhão. E reconhecer isto é entender que nós vamos ter tudo em comum. Que nós vamos prosseguir a um alvo. Nós vamos marchar, nós vamos conquistar. E amanhã, a palavra que será anunciada ao teu espírito é a palavra de sermos atalaias. Da autoridade em ser os atalaias. Aqueles que se posicionam, aqueles que anunciam e que denunciam a aproximação do inimigo. Aqueles que estão posicionados, aqueles que estão na torre de vigia. Aqueles que estão de forma incessante, que estão derramando a tua vida. Aqueles que entenderam que receberam uma mensagem, que foram comissionados para algo. E essa marca que é inaugurada nas nossas vidas, que é ativada no nosso espírito. Você hoje tem sobre a sua vida essa marca poderosa em nome de Jesus. De ter no teu coração, não um coração de pedra, mas um coração de carne, possuidor de uma mensagem viva e vivificante. Não basta estar vivo, precisa vivificar outros. Não basta possuir uma mensagem, ter uma mensagem, receber uma mensagem, precisa anunciar essa mensagem. Ide por todo mundo. Ide
Nós precisamos ir. Aquele que fala, vinde, ele também nos envia, porque não é somente receber, não é somente reter, não é somente ser curado, mas é transmitir, é transformar outros corações, é tocar em corações de pedra e ver o Senhor transformando em corações de carne, é ver o Senhor trazendo o arrependimento, é ver o Senhor convertendo os caminhos, aplanando esses caminhos, trazendo reversões de cenários, interferindo de forma poderosa, e isso só o que pode fazer é a mensagem da cruz, que é anunciada e é revelada pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que revela as profundezas do Deus Pai. E essa mensagem que eu e você vamos declarar em nome de Jesus. E eu quero agora mesmo orar pela tua vida, para que você possa reconhecer essas marcas, para que você possa assumir a sua missão, para que você possa se permitir ser lido, que todos esses muros que você construiu, todas as limitações que você colocou, sejam mesmo derrubados, apagados e aniquilados da sua vida, em nome de Jesus. E que tudo aquilo que você colocou em oculto, que você escondeu, colocou em esconderijos, com medo de perder tesouros e recursos que você escondeu, que você agora, que a luz agora te invada, que a luz agora te encontre e que ela ilumine todo o seu ser e aquilo que estava em oculto venha agora à luz. Que as mensagens que estavam ocultas dentro de você venham agora à luz. Que tudo que foi uma marca pejorativa, que te machucou, que te feriu, seja agora por essa luz potencializada a um testemunho poderoso em nome de Jesus. Que essa luz traga agora a tua vida a ativação, traga agora a tua vida uma realidade. Por isso eu oro, Senhor, que venha através dessa luz a manifestação dessas raízes definidas, que são manifestas em frutos poderosos que alimentam a muitos. Traga os sinais, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, daqueles que vão andar, que vão anunciar, que não vão se esconder, pelo contrário, serão lidos. Lidos porque são possuidores de um coração de carne. Que essas palavras de vida eterna, Senhor, ecoem no ser de cada um dos meus irmãos, reverberem nos ambientes onde eles estão. Que esse novo sacerdócio seja ativado, em nome de Jesus, como foi ativado na vida da filha de Jairo, Senhor. Que seja ativada em nossas vidas essa nova voz. Que essa marca dos 12 anos, daqueles que vão, dos que são enviados, seja ativada em nós também, em nome de Jesus. Que possamos receber do Senhor agora a alegria nova, porque somos possuidores de um odre novo, porque o Senhor purificou os nossos corações. Somos limpos, Senhor. Somos limpos e justificados por esse sangue, pela marca dessa nova aliança, pela marca desse vinho que chega agora em nossas vidas, inaugurando o novo que o Senhor está fazendo. Por isso agora revela a cada um dos meus irmãos, Senhor, as missões, as submissões, os próximos passos, em nome de Jesus. É o que eu oro te consagrando todas as coisas. Continue falando conosco, porque nós amamos ouvir a tua voz. Continue falando conosco, porque encontramos prazer em ti. Somos gratos por essa semana de tantas alegrias que o Senhor colocou em nosso espírito. Alegria de renúncias, alegria de entregar, de suprir, de ter tudo em comum. De ser possuidores de uma palavra que não volta vazia. De termos um altar vivo e vivificante, Senhor. De termos irmãos, de termos concordância, de termos alianças. Nós te agradecemos, Senhor. Crendo que o mais o Senhor fará. Confiamos o mais ao Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja bem-aventurado em tudo aquilo que você realiza, seja bem-aventurado em tudo aquilo que o Senhor confia a você. Seja mais que vencedor em todos os cenários da sua vida. Que você possa mesmo se posicionar e viver a porção sobrenatural e surreal do Senhor, que é a melhor coisa que a gente pode viver. E eu coloquei, enquanto eu estava posicionando as câmeras, o Senhor falou algo comigo, né? Que eu estava pensando sobre todas as minhas marcas de entrega, eu estava pensando sobre todas as minhas marcas que eu tive com o altar. Seja quando eu ia para a igreja, quando eu não ia para a igreja,
quando eu estava com os teens, quando eu não estava com os teens, quando eu tinha uma galera, quando eu não tinha uma galera. Toda a minha vida, até o dia de hoje, eu arrumando aqui as coisas, eu comecei a validar que o meu espírito sempre foi de uma curiosidade. É muito difícil as coisas, em primeiro momento, me gerarem medo. Na maioria das vezes, o primeiro momento, elas me geram uma curiosidade absurda. E eu vejo que essa curiosidade que eu tenho me leva a conhecer algo novo do Senhor, me leva a experimentar algo novo do Senhor, me leva a viver as loucuras do Senhor. Porque quando a gente tem, em primeiro momento, medo, muitas vezes a gente se permite estar ali, naquele cenário. Poucos se permitem continuar navegando na direção do medo. Muitos se paralisam. E eu vejo que a minha identidade sempre é daquela que vai querer colocar à prova e, pela curiosidade, vai fazer para ver no que vai dar. E isso me levou em ter experiências surreais com o Senhor. E eu estou compartilhando isso para que você, nesse momento, possa se colocar diante do Senhor com esse olhar, com esse sentimento de curiosidade. Faça a prova do Senhor. Faça a prova do altar. Faça a prova dos votos que você pode colocar diante dele. Faça a prova diante de todos os cenários que podem ser revertidos. Faça a prova de tudo que está dentro de você e que pode ser manifesto. Crie uma expectativa, crie uma curiosidade absurda para descobrir quem você é, o que está no teu espírito, para descobrir quem é o Senhor. Porque eu vejo que é de loucura em loucura que o Senhor vai nos levando em coisas tão surreais, em experiências tão profundas, em alegrias tão reais. E esse é o nosso desejo. O nosso desejo é que você seja mesmo louco por Jesus. Que você se alegre em possuir somente uma mensagem. Que você se alegre em ter nada e ter tudo em todos os momentos. Faça a prova do Senhor. Eu te desafio. Fazer prova do Senhor e ver como o Senhor é bom. Fazer prova do Senhor e ver Ele movendo todas as coisas. Isso não é incredulidade, pelo contrário. Isso é depositar no Senhor os nossos corações. O nosso coração é depositar no Senhor o nosso tudo. É falar para o Senhor, tá bom, Senhor, eu estou aqui com o meu tudo. Eu estou aqui despida, eu estou aqui nua, sem cartas nas mangas, para poder te conhecer. Eu quero te conhecer. E eu lembro de infinitas vezes que eu me tranquei no meu quarto, que eu chorei porque eu não podia ir para a igreja, mas eu falei para o Senhor, se o Senhor é real, se manifesta aqui. E o Senhor, Ele é real. O Senhor, Ele se manifesta em todos os lugares, de todas as formas. Faça prova do Senhor e se surpreenda com tudo que está nele, com tudo que ele pode fazer, com tudo que está dentro de você e que você pode realizar, se consagrando a esse altar, em nome de Jesus. Que você seja bem-aventurado em cada prova que você fizer do Senhor, que você seja bem-aventurado em cada coisa que você confiar ao Senhor, em nome de Jesus. Amanhã, aqui na rua 9 de julho, 533, nós vamos ter cultos poderosos, 3 cultos, às 9, às 11 e às 18 horas. Às 9 horas com a pastora Elô, às 11 horas com a pastora Bia e às 18 horas com o pastor Olivete. Venha essa casa sempre de portas abertas, venha colocar tua voz, venha testemunhar no teu altar as provas que você fez e que o Senhor trouxe os sinais, em nome de Jesus. Nós nos vemos por aí, atrás das câmeras, na frente das câmeras, em todos os lugares, em muitas loucuras. Tamo juntasso. Um beijo enorme, shalom, shalom.